Bom, amigos, então vamos retornando. No intervalo, fizeram duas perguntas que eu achei interessantes e que tem a ver com o nosso tema, e aí eu vou retornar falando um pouco delas. Primeiro perguntaram com respeito a essa divisão. Nós falamos muito sobre divisão entre mediunidade e transtorno mental, mas dentro da mediunidade, como se dá essa divisão do que é o fenômeno anímico, do que é o fenômeno mediúnico? Na realidade, através de uma análise acurada do próprio médium com respeito às suas tendências, às suas inclinações, à sua natureza de pensamentos, ao cabedal de conhecimento que ele já possui, ele pode ter, a depender do seu nível de consciência durante o fenômeno mediúnico, uma noção mais ou menos clara do que aquilo que provém dele e do que é aquilo que vem de fora dele, né? Que vem através de uma interface mediúnica. Essa noção é extremamente interessante para que nós tenhamos a ideia, por exemplo, de que conhecendo a nós mesmos, segundo consta em O Livro dos Espíritos por Allan Kardec perguntou qual a forma mais eficaz, existem outras, mas a mais eficaz de praticar o bem, de evoluir e de resistir às más inclinações. E a espiritualidade responde: um sábio da antiguidade já vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então, através do conhecimento de quem somos, nós podemos não apenas entender as nossas tendências, analisar por que estamos errando e entender quais as razões que nos fizeram malograr em existências passadas ou até em ações passadas dessa mesma vida, como também nos conhecendo, temos uma ferramenta de poder estudar mais a mediunidade, conhecer aquilo que é proveniente de nós e aquilo que é proveniente da espiritualidade. Em verdade, o melhor dos mundos é que o médium, assim como nós, que nós tenhamos sempre em mente que somos meros instrumentos, que nada temos de nosso além da nossa boa vontade de progredir. Tem uma palestrante espírita, Raimunda Gesteira, que ela costuma falar uma coisa que eu acho extremamente bonita. Ela diz: todas as coisas boas que através da minha palestra eu consegui propiciar provém de Deus, e todos aqueles erros e impropriedades que cometi provém de Raimunda. Então eu acho que é mais ou menos esse o comportamento de nós e como médiuns. Nós temos que nos esforçar em sermos esses instrumentos. A nossa evolução ela é incessante. Na parte primeira de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai falar das classes de espíritos, né, e dos níveis de depuração, ele vai dizer que mesmo entre os espíritos puros há escalas de progressão. Imagine, o espírito puro já se despojou de todas as imperfeições morais, já se dissociou da matéria, não corre mais o risco de cair. E mesmo assim há graus, há patamares diferentes de evolução. Então a evolução é infinita. Então nosso esforço é de sempre nos afinarmos para sermos instrumentos para deixar fluir. Somos um canal. E no médium a gente vê isso com uma clareza muito grande. Ele é um canal através do qual a manifestação se expressa, o fenômeno se apresenta. Todos nós somos assim. Lembremos da primeira aula, somos antenas, né? E precisamos nos sintonizar com aquelas vibrações que nos causem mais progresso, que causem mensagens e sensações auspiciosas. Você falou aí no caso do médico. E qual o papel do doutrinador, se ele perceber que está acontecendo um fenômeno anímico? O que é que deve fazer? Vai deixar o médico se comunicar o tempo todo, vendo um fenômeno anímico? A gente vai doutrinar aquele... A gente está doutrinando, no caso, o espírito encarnado, não? Então, tem que deixar fluir e doutrinar assim mesmo? Eu não tenho experiência para tratar de assuntos, né, relacionados a sessões mediúnicas, mas o que Divaldo Franco, em uma de suas palestras, costuma orientar é que, como é difícil divisar o que é anímico e o que é mediúnico, e nós vimos que no exercício da faculdade é que vai haver essa educação e que o médium vai se policiando.
e até transformando no fenômeno anímico algo que vise contribuir com a mensagem e com a manifestação que ele vai dar, é importante deixar fluir. E que ao final da sessão mediúnica, quando haverá reunião com os trabalhadores, falar. Já ele vai dizer que um sinal de fenômenos anímicos facilmente perceptível são aquelas manifestações de ruídos e muito cheia de gestos desnecessários, em que a mensagem se perde e as manifestações gestuais preponderam. Então, é um forte indício que tem mais expressão anímica do que mediúnica. Então, ele vai dizer que é importante deixar fluir e que, no final, tentar investigar, né, de uma forma amorosa, de uma forma compreensiva, por que o médium está dando aquele tipo de manifestação. Na obra Os Missionários, de André Luiz, o benfeitor espiritual da obra Alexandre, no capítulo 3, Desenvolvimento Mediúnico, ele vai dizer que, em geral, nos casos que não seja sistemático, esse médium não se preparou adequadamente para a ocasião. Porque, observe, nós somos médiums o tempo inteiro, os ostensivos e os não ostensivos, 24 horas por dia. Não dá para a gente desligar o sinal da nossa antena e parar de nos sintonizar. Então é importante que a gente mantenha um comportamento compatível com a ética e a moralidade esperada, né, pelo Cristo, pelos ensinamentos cristãos, o tempo inteiro. Mas em especial nas sessões mediúnicas, a alimentação adequada, os hábitos ordenados em relação à expressão das emoções, né? Esse equilíbrio é importante para ser um instrumento ainda mais afinado durante a sessão, né? E aí, Charles Tart, como nós dissemos, ele veio como sucessor de Charles Richer, já na parapsicologia ou nas experiências anômalas. E ele vai citar algumas experiências psi, que ele chama, né, essas experiências anômalas. E um caso interessante e que ficou muito conhecido foi de Santo Antônio de Pádua. Não sei se vocês conhecem. Ele rezava uma missa em Pádua, na Itália, quando seu pai estava sendo sentenciado em Lisboa, e ele poderia testemunhar, como testemunha de defesa, para inocentar o seu pai. E ele consegue, através do fenômeno da bicorporeidade, que também está definido em O Livro dos Médiuns, adormecer, entre aspas, em Pádua, se deslocar até Lisboa, se posicionar como testemunha e inocentar o seu pai. Não apenas esse. Mozart conta que costumava fazer as suas caminhadas no parque e ouvia coisas que sabia que não faziam parte do que ele costumava pensar. Ele sabia que não eram ideias suas. Veja a percepção de que existe uma expressão mediúnica. Mesmo que ele não entenda exatamente o que isso significa, mas ele sabe que não é dele, que provém de um ser inteligente que está além do psiquismo dele. Então ele dizia que costumava ouvir sons, pensar em notas, que mais tarde ele iria reproduzir em suas partituras, sem que ele tivesse qualquer ingerência sobre aquela classe de pensamentos. Compositor italiano Vincenzo Bellini, Dante Alighieri na Divina Comédia, em que retrata com tintas de puro realismo imagens do inferno, o inferno de Dante. E hoje, através da doutrina espírita, nós sabemos que realmente houve uma vivência dele, né, nesses locais, e que ele pôde retratar nas suas obras. Então, essas experiências anômalas servem para explicar esses fenômenos aparentemente sobrenaturais, que na realidade dizem respeito à realidade espiritual que nós somos e que nós temos. E aí, tem um médico psiquiatra, Dr. Jaider Rodrigues de Paulo, que ele foi autor de um trabalho intitulado Saúde Mental, Relatos do Dia a Dia de um Psiquiatra Espírita, onde ele vai narrar diversos casos de portadores de transtornos mentais que são médiuns, de médiuns que se tornam portadores de transtornos mentais. Enfim, casos que às vezes as duas condições se comungam numa mesma realidade. Como proceder?
Deve-se dar aso a essas manifestações mediúnicas e educar essa faculdade, permitindo esse tipo de comunicação. Deve-se tratar o transtorno mental, o transtorno psiquiátrico, para organizar psiquicamente o médium, para depois cuidar da mediunidade. Ele vai dizer o seguinte: temos observado que inúmeras internações em hospitais psiquiátricos se dão por uma falta de conhecimento dos aspectos mediúnicos e obsessivos, tratando por meio da psiquiatria pacientes que não são doentes mentais. Quantos manicômios, quantas casas que recebem diariamente, que na verdade são manifestações de uma percepção extrasensorial, como diria Max Dessoir em 1889. Essa percepção extrasensorial é algo que é uma realidade que o indivíduo não vê com os seus olhos físicos, nem ouve com os seus ouvidos do corpo físico, mas que são verdades que ele percebe através dos olhos e dos ouvidos da alma. Então, o que esse psiquiatra vai dizer é que existe uma falta ainda de preparo médico em relação a entender esses mecanismos da mediunidade. Existe um problema da própria pessoa em perceber se, lógico, a pessoa está num transe psicótico, ela não vai ter nem discernimento para tentar perceber se é algo mediúnico ou não, mas também da família, de se preparar para receber uma pessoa dessas condições e de encaminhar adequadamente. E por conta disso, aquilo que nós não cuidamos, seja uma faculdade mediúnica que não é educada, seja um transtorno psicótico que não é adequadamente diagnosticado e tratado, as manifestações vão se tornando cada vez mais acerbas, piores e comprometendo a saúde mental do indivíduo. E ele continua: também observamos pacientes mentais com patologias claras e definidas, sendo tratados como médiuns, o que provoca resultados insatisfatórios, diminuindo a oportunidade de mais cedo buscarem ajuda efetiva de profissionais da área. A ciência, a medicina e a espiritualidade, elas devem caminhar juntas. Observe que quando o codificador da doutrina espírita lançou o espiritismo como ciência, filosofia e religião, ele não negou, através do fanatismo, que a ciência, não negou a ciência, dizendo que a partir de agora de nada vale os conhecimentos científicos, porque nós temos o conhecimento da verdade eterna através dos ensinamentos do Cristo. Pelo contrário, mesmo em condições em que percebamos a mediunidade aflorando, dando os primeiros sinais, é necessário não negar a medicina, é necessário recorrer à medicina, porque medicina e espiritualidade andam juntas. É lógico que a medicina avança a passos mais lentos e hoje ela está comprovando aquilo que a espiritualidade, nós já sabemos, por exemplo, através da doutrina espírita, mas elas caminham juntas. O avanço intelectual, ele vai se aproximando do avanço moral e os espíritos puros têm um completo acesso, um completo desenvolvimento de ambas capacidades. Então, ambos são importantes. Então, é necessário que em qualquer tipo de sintomas, os dois sejam procurados, tanto a espiritualidade quanto a ciência. E que não tratemos também com fanatismo, achar que todo aquele que ouve vozes e que tem alucinações é um médium tendo a sua mediunidade aflorada. Pode ser mesmo casos de transtornos mentais que precisam ser devidamente tratados. É interessante que Charles Richer, no seu Tratado de Metapsíquica, vai dar um recado para os espíritas. Ele diz assim, isso ele colocou no próprio tratado: os espíritas receberam meu Tratado de Metapsíquica com grande frieza, enquanto a ciência do mundo confere a Charles Richer o Prêmio Nobel de Medicina, congratulando pela obra de imenso valor na medicina, os espíritas reagem como se aquilo dali fosse algo básico que eles já soubessem. E realmente os espíritas já sabiam.
Através de O Livro dos Espíritos, Charles Richer apenas corroborou tudo que Allan Kardec já havia feito. Quando ele experimenta os médiuns a testes exaustivos, foi tudo o que Allan Kardec e os outros cientistas, físicos, né, estudiosos da psique humana da época fizeram. Mas, na realidade, Charles Richer utiliza o método científico e, para a ciência, era algo reconhecido, porque a ciência em si não reconhecia os fenômenos, né, espíritas só porque estavam escritos em O Livro dos Espíritos. E aí ele continua: eles julgam já possuir uma explicação adequada para todos os fenômenos. A ciência é, acima de tudo, a soberana mestra do futuro. Não será por meio de preces, nem por atos de fé, nem por convicções irrefletidas que ela irá tomar corpo. É unicamente por meio de investigações exatas multiplicadas. E o próprio Allan Kardec dizia que submetia todas as mensagens que ele recebeu, todos os fenômenos de que ele havia testemunhado e reportado, à análise criteriosa da ciência. E se a ciência viesse a comprovar que algo daqueles fenômenos estivesse fora da realidade, fosse mentira, que ele, a partir daquele momento, ficaria com a ciência e abandonaria todos aqueles conceitos. O que acontece é que, muito pelo contrário, a ciência só veio corroborar que aqueles conhecimentos e aqueles fenômenos tinham uma razão de ser real, que pudesse ser cientificamente comprovada. E aí Charles Richer vai terminar dizendo: sem receio de repetição, direi que é necessário ser também tão audacioso na hipótese como rigoroso na experimentação. Através da experimentação e dos fatos comprovados, não haviam argumentos em contrário. Então, Charles Richer e todos esses seus sucessores, como Charles Tart e todos os que vieram, Gabriel Delany, todos que vieram em seguida, fizeram esses testes exaustivos e, no final, ao invés de provarem uma aparente enganação ou alucinação que tinham causas espúrias desses fenômenos, só vieram a comprovar a imortalidade da alma, mesmo que eles não tivessem declarado isso abertamente. Isso é interessante, né? E aí, pessoal, nós temos o seguinte. Como dissemos na aula anterior, a aula tem uma parte teórica, que é geralmente mais extensa, e uma parte prática. Na parte prática, a Federação Espírita Brasileira nos pede que nós reflitamos com respeito a uma passagem que está em Lucas, capítulo 18, versículos 10 a 14. A prece do publicano e do fariseu. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Notícias Históricas, essa daqui eu peguei a versão traduzida de Herculano Pires, ele vai dizer assim: eram chamados publicanos, na Roma antiga, os cavaleiros arrendatários das taxas públicas, encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, fosse na própria Roma ou em outras partes do Império. Então, naquela época, os publicanos eram, em geral, pessoas de má vida, conhecidas por enriquecer, usurpando os outros, roubando os outros. Cobravam geralmente impostos, mesmo que a mando de Roma, muito superiores, né, ao que seria algo básico para um imposto, superfaturando e se enriquecendo indebitamente disso. Então eram considerados pessoas de má vida. E aí Allan Kardec continua: a seita dos fariseus ensinava que a fé só era dada pelas escrituras, desempenhavam um papel ativo nas controvérsias religiosas, mas, sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes dissolutos, muito orgulho e excessivo desejo de dominação. Bastamos citar um exemplo: Saulo de Tarso. Os fariseus, tinham muita fé. Eles tinham uma convicção, para eles sincera. Eles acreditavam que seguir as escrituras ao pé da letra era a única coisa necessária para chegar ao paraíso, para conhecer o reino dos céus e ver a Deus.
Então eles acreditavam que através daquelas posturas físicas, a criação daqueles hábitos religiosos, de sempre ir ao culto, de seguir todas as recomendações, né, atribuídas à época, que era a única coisa necessária. Mas muitos se apregoavam a esses fatos, a necessidade de cumprir esses ritos religiosos, e acabavam escondendo sobre essa égide, sobre a égide do orgulho, da prepotência sobre as demais pessoas, que eles tinham uma fé e uma salvação que não era permitida aos publicanos. Então, em resumo, eles se sentiam superiores aos demais, eles se sentiam privilegiados. Então, a prece do publicano e do fariseu, já que já sabemos quem são os publicanos e os fariseus, diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, de pé, orava dizendo a si mesmo estas coisas: ó Deus, eu te dou graças, porque não sou como os demais homens, exploradores, injustos e adúlteros, nem também como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo quanto adquiro. Então observe o preconceito nas palavras do fariseu. O publicano, porém, de pé, à distância, não queria nem levantar os olhos para o céu, mas batia no seu peito dizendo: ó Deus, tem compaixão de mim, pecador. Digo-vos, este desceu para casa justificado, porque todo aquele que exalta a si mesmo será diminuído, e aquele que diminui a si mesmo será exaltado. Os humilhados serão exaltados, e os que se exaltam serão humilhados. Então, agora chegou a hora de ouvir vocês. O que nós podemos depreender dessa prece do publicano e do fariseu? Então, vamos lançar algumas questões. Em relação aos ritos, trazendo para nós, espíritas, o ato de frequentar as casas espíritas, os grupos de estudo, frequentar as doutrinárias, isso seria o suficiente? Fazer o evangelho no lar? É necessário a reflexão íntima, o voltar-se a si mesmo? É necessário fazer o tempo inteiro uma análise das nossas tendências? Existem erros que são irretratáveis? Por maior pecado que tenhamos cometido, existe algo, mesmo que seja inconfessável, que nós nunca possamos redimir? Ou a lei de amor é sempre de receber, né, a todos nós que estamos sinceramente arrependidos e queremos nos retratar? A palavra está franqueada. Vamos conversar. Tem uma frase que diz assim, no Evangelho, que fala assim, que o amor é capaz de cobrir a multidão de pecados. Exato. Das formas da gente se redimir de alguns erros. Fabricado por amor. Verdade. É necessário que também que a gente reconheça os erros, né? Observe que com essa diferença da prece do fariseu e do publicano, para o fariseu estava tudo certo. Era só cumprir os seus ritos, ele cumpria todo aquele comportamento que era esperado, né, para um devoto de Deus, ele cumpria, e por isso ele se achava superior aos demais. Observe que o publicano, justamente por se perceber muito longe da divindade, por essa fraqueza, por essa fragilidade, é que ele abriu uma porta para poder ter essa reparação, né? Tem um livro de casos dessa de outra vida, né? Daquele Zé que chegava na igreja e não sabia ler nem nada, nem orar, e apenas me dizia: Senhor, eu sou Zé e estou aqui. Então o pessoal, não sei se era de qual facção religiosa, disse assim: se esse homem aprender a ler e ficar sábio, imagine, porque quando se olhava para ele, ele estava iluminado. Imagine se ele aprender a ler e ele vai ficar por aí. Chamaram ele, ensinando ele a fazer oração e tudo. Depois viram que a luz não era tão grande
quanto era quando ele era ignorante, né? Olha. Porque ele estava agora criando palavras novas para dizer aquilo que ele já dizia com o coração. Tem naquele livro, Casos 10 e outra vida, Veja o cuidado que nós temos que ter, né? Nós não podemos nos inibir a evoluir, mas é necessário que a gente sempre tenha o coração sincero, né? Jesus dizia, e até o tema da Semana Espírita, pelo menos da palestra, vinde a minhas criancinhas, né? Os puros de coração verão a Deus, o que é a melhor recompensa, né? Porque herdar a terra é muito bom, mas ver a Deus é o sublime, o ápice. Então, ter puro coração é bem isso, é você se reconhecer pequeno. Chico Xavier tinha muito essa expressão, né? Ele se reconhecia muito pequeno, ele tinha uma humildade que não era nada artificial, era muito tranquila, né? Muito espontânea, que ele realmente se permitia pequeno. Você colocou a questão do erro e a questão da reforma, né? Da reforma íntima. Eu vejo assim que você precisa reconhecer o erro, mas não somente reconhecer, você precisa se afastar cada vez mais desse erro à medida que você se reforma, né? Isso. Porque existe o erro da ignorância e o erro da persistência. Isso. Né? Então, assim, eu acho que são dois momentos do erro que não é só se criar em Jesus porque ele perdoa tudo, que a gente vai continuar. Então, assim, na medida que você se reforma, esses erros tendem a ir diminuindo. E aí sim, eu acho que é quando realmente as casas espíritas, o evangelho ou tudo começa a fazer efeito dentro de você. É quando você começa a reconhecer qual é o verdadeiro amor de Jesus, o que é que ele colocou aqui pra gente, a gente está se afastando. Porque o que é pecado? Né? Eu acho que é uma pergunta tão assim que a gente deve se fazer. O que é pecado? Não sei. Mas o que é errado, eu sei. Né? Perfeito. Então, o que parece é que essa conversão na estrada de Damasco, como ocorreu com Paulo, parece que nós temos postergado mais, né? Porque, observe, para Paulo, ele não era um cruel perseguidor, ele não era um assassino de cristãos, ele fazia isso por cumprimento à lei, mas defrontado né, com a luz divina do Mestre, e quando o Mestre pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fica tão embevecido com a autoridade moral do Cristo, que ele passa a reflexionar. Então, por isso que o conhece-te a ti mesmo é a chave, porque a resposta está dentro de nossa consciência. Em O Livro dos Espíritos nós temos a informação de que a lei de Deus está na nossa consciência. O grande problema é que a gente erra e que a gente permanece na ignorância é que a gente não escuta a consciência e não faz isso porque não mergulha em si. Então, quando Paulo cai em si, ele percebe que realmente o cumprimento do dever que ele achava acabava devassando a justiça, a igualdade que deve preponderar entre todas as criaturas, né? Então, realmente é esse exercício da gente se conhecer e querer mudar. Mas, voltando à prece do publicano e do fariseu, como temos feito as nossas preces? Temos nos reconhecido como criaturas que acertamos, que procuramos fazer o nosso melhor, criar os nossos filhos com amor e com desvelo, mas que às vezes protegemos demais, mas que procuramos no dia seguinte fazer melhor. Temos passado em revista durante a prece todas as noites o que temos feito durante o dia, para no dia seguinte não repetir os velhos equívocos e fazer diferente. Temos sido mais fariseus, Pai Nosso que estás no céu, repetindo aquela prece com as palavras encadeadas, ou temos sido mais publicanos, que mesmo pecadores mal conseguia elevar os olhos à divindade, né? Se percebia escravo ainda dos seus vícios e pecador. Como temos feito? Todo mundo calado. Tudo pensando. Vamos refletir.
Eu sou um misto desses. Somos fariseus e publicanos, né? É engraçado. Assim, na verdade, eu percebo que o momento da prece deveria ser um momento da grande reflexão. Mas nós somos auto-batizados, né, na grande maioria, numa cultura da Igreja Católica, que é aquela repetição, numas outras o louvor. E, na verdade, a prece é aquele momento de introspecção, é aquele momento do seu diálogo íntimo, primeiro consigo, porque sou verdadeiro, e depois com tudo aquilo que a gente acredita. Né? Isso. E, assim, é colocar-se numa posição sempre de contraditório, daquela pessoa que todo dia erra, que todo dia... Mas, assim, e predisposto a sair da zona do conforto. Porque o que acontece conosco, é que nós falamos espírita, adora falar, amar, paz. Sai daqui e chega em casa chutando a porta, não é? Sai daqui sem olhar no olho do irmão. Eu vejo, assim, palavras indelicadas dentro da casa espírita, momentos indelicados, até nas brincadeiras. Nós temos que ser cautelosos, cuidadosos. Porque é um processo de reeducação. E reeducar é muitíssimo complicado. Educar é ótimo, e olha que já é complicado. Reeducar, né? Então é preciso a gente repensar isso tudo. Senão a gente vai ficar essa encarnação inteira, mais 10 que sejam, serão poucas, né? Falando a mesma coisa no discurso vazio. Não, o amor, a fé exige dinâmica. É preciso que cada um de nós coloque a dinâmica. Eu costumo ver as pessoas dizendo que ama, mas tem distinção nos amores. Eu fico profundamente chocada. Eu amo, isso é meu, eu amo você como eu amo ele, como eu amo ele, não. Para mim o amor está. Ou não é amor. Se eu tenho distinção entre o amor que eu tenho por você, o amor que eu tenho na minha irmã, e o amor que eu tenho a outra que está lá fora, de que eu nunca vi, no sentido de não é preciso abraçar, é preciso você apenas às vezes ouvir, compreender, dizer algo. Não é? A gente confunde, acha que o amor é aquela narração. Não, é a grande maioria disso é hipocrisia, mentira. Então, assim, a gente precisa ser verdadeiro. Se a gente não conseguir essa consciência do que ela falou, do eu sou, da sua revelação íntima, se a gente ficar como ontem a gente viu, usando máscaras, eu tenho uma máscara na casa espírita, eu tenho uma máscara lá fora, eu tenho uma máscara na minha faculdade, porque lá todo mundo é sabidinho, eu também tenho que ser sabidinha, eu tenho uma máscara no meu grupo de amigos. Que é isso, gente? A nossa vida é um carnaval o tempo inteiro, que a gente cada dia troca uma fantasia. Então a gente precisa saber que o olhar é nosso, o meu olhar é meu, a minha postura é minha. E a gente tem que ter uma coisa chamada comprometimento, pertencimento. Porque se eu não me reconhecer enquanto esse ser, né? Uma coisa que me incomoda, então você é espírita, estou tentando ser espírita. Ainda vou até dizer, não creio que você tem. Está tentando. Não é interessante. Não é? Isso me incomoda. E eu ouço demais na casa espírita. Isso me incomoda. Isso a mim parece uma falta de compromisso, né? Me perdoem aqueles que estão tentando ser espírita, ou tentando ser pai, ou tentando ser mãe, ou tentando ser companheiro, ou tentando ser filho, né? Me perdoem. Me perdoem. Muitas vezes exatamente. Parece uma fuga da responsabilidade, né? O reconhecimento de quem não é. Eu achei interessante quando ela leu o livro dos Espíritos, que fala que a lei da consciência já está na gente. Lei divina. Às vezes a gente passa décadas fugindo de um conselho que vem da nossa própria consciência. Eu não sei quem já passou por isso aqui. Além de mim. Às vezes a gente passa. E é engraçado, quando a gente fala do automatismo da oração, é justamente isso. É uma máscara. É mais uma máscara que você usa. Só que você brinca de enganar. Você brinca de se enganar. Exato. Você diz, olha, a minha oração não vai passar do teto. Eu sei, mas eu estou cumprindo. A máscara, porque quando eu ponho a máscara, eu escolho o que está mais embaixo, mais nas raízes, que é o quê? O meu egoísmo, a minha raiva, a minha loucura de cada dia. Então eu estou tentando. Eu estou tentando porque eu ainda uso máscaras.
Todos nós usamos, né? Senão nós estamos naquela classificação que ela falou dos espíritos puros, que ainda, além de puros, ainda tem um grau evolutivo. É interessante essa nuance da oração, porque se nós paramos para imaginar o estado de oração em que nós temos aquele momento de recolhimento conosco, é exatamente a forma como nós iremos desencarnar. Porque quando nós iremos desencarnar, não vamos ter máscara, vamos estar defrontados com tudo aquilo que nós somos, com o nosso próprio psiquismo, estaremos completamente transparentes, né? Emanando as nossas vibrações. Então o momento da oração é justamente uma prévia da gente se preparar para que no momento em que tivermos o nosso corpo despojado, a gente tente reverberar algo bom, né? E além disso, a oração, Emmanuel vai dizer que nós ainda conhecemos de uma forma muito rudimentar todos os benefícios que a oração pode nos propiciar, né? A oração, no momento em que nós elevamos o nosso pensamento, nós mergulhamos no nosso psiquismo e passamos a vibrar numa frequência que tenta nos conectar a uma espiritualidade superior. É como se no momento da oração nós tentássemos fazer a comunhão com a lei divina, né? Tentássemos nos entregar para aquelas verdades eternas. Então, se você não utilizar nem naquele momento, né, da humildade e se entregar desprovido das suas máscaras, como a amiga falou, realmente vai ficar difícil. Porque no momento que você ficar defrontado da realidade, seremos como Charles Richer, que negou a vida inteira que aqueles fenômenos mediúnicos representavam, né, eram uma prova incontestável da imortalidade. E defrontado com a imortalidade, não há mais como negar. O que mais, minha gente? Sim, falamos sobre que somos, né, ao mesmo tempo publicanos e fariseus. Isso me fez lembrar a parábola do semeador. Quando Jesus diz que o semeador saiu a semear e parte da semente cai no solo pedregoso, outra parte cai entre espinheiros e sarças, e a outra cai na boa terra, em que faz frutificar aquela semente 30, 60 e até 100 por 1. Existe um viés psicológico para que nós possamos depreender essa parábola do semeador. Podemos entender, e Flávio gosta muito dessa interpretação, de que nós somos solos e que a palavra do Evangelho de fonte viva cai em nossos solos e nós fazemos frutificar aquela semente de várias maneiras. Mas existe também uma interpretação de que, assim como somos publicanos e fariseus, que também somos nós mesmos, diferentes solos. Nós já passamos por uma fase em que éramos como espinheiros e a palavra caía em nossas consciências e nós não conseguíamos nos sensibilizar com aquilo. Passamos pela fase, ou estamos na fase, em que esses ensinamentos nos causam consolo, nos causam refrigério, admiramos a beleza da doutrina espírita, a oportunidade ímpar que ela nos dá dessa comunicação do mundo espiritual, desse intercâmbio mediúnico. Mas isso ainda não é suficiente para nos fazer mudar. Nós ainda não nos sentimos encorajados para nos defrontar com a realidade que nós somos e mudar as nossas imperfeições, porque dói. Na obra Garimpo de Amor de Joana de Ângeles, ela vai dizer que o amor próprio, essa estima por si mesmo, é se conhecer. E hoje nós temos a falsa ideia de que amor próprio é você se resguardar de dar amor ao outro. Se o outro não me ama, eu não vou ser besta e amar porque ele me fere. Então eu não vou mais amar ninguém. Ou só vou amar quando eu for amada. Isso na verdade é apologia ao egoísmo. O amor próprio é o contrário. Jesus foi a criatura que entre nós mais tinha amor próprio. E observe que o amor próprio dele era tão intenso, tão fulgurante, que era necessário se espraiar por toda a humanidade. Não cabia dentro de si mesmo. Então, esse amor próprio é se conhecer.
Então, voltando à parábola do semeador, observemos que nós somos essa transição de solos e nós precisamos nos esforçar para chegar ao ponto de sermos os solos férteis, em que a palavra cai e nós conseguimos não apenas absorver a semente na nossa terra fértil, mas abraçar essa oportunidade e fazer essas palavras germinarem em nossas consciências, para que nós possamos nos iluminar, para que nós possamos iluminar as pessoas com as quais a gente encontrar. Não que tenhamos a presunção de sermos doutrinadores dos outros, mas quando o indivíduo se ama, consegue irradiar amor. É o que Joana de Ângeles nos diz. E quando nós irradiamos amor, nós mudamos a configuração de todo o cenário ao nosso redor, o comportamento dos outros. Quando a amiga disse que o amor cobre a multidão de pecados, é justamente porque o amor tem essa característica de desconstruir aquilo que está dissonante com a lei. A perturbação, o desamor, o ressentimento, a mágoa, o amor tudo cura. Então, sempre que nós nos lembremos da prece, que venha à nossa mente a figura do publicano, que nós nos lembremos do pecador que nós somos, não de uma forma aflitiva e tormentuosa, um sentimento de culpa, porque ainda não conseguimos ser anjos, né? Reparar todo o mal que fizemos, mas com a consciência de que somos seres imortais, de que temos a oportunidade ímpar dessa encarnação para poder reparar os nossos erros que cometemos já nessa vida. Quantos de nós não temos essa noção? Que mesmo nessa vida, sem recorrer a vidas passadas, já cometemos erros, mas há oportunidade. Tenhamos em mente Saulo de Tarso, numa mesma encarnação, sem gozar do benefício do esquecimento do passado, convivendo com aqueles que o aplaudiram no Sinédrio. Quando ele se converte ao Cristo, que ele volta ao templo, acharam que ele tinha ficado louco. Como é que o perseguidor de cristãos agora fazia apologia aos ensinamentos do Cristo? Então tenhamos ele como mente para perceber que tudo é possível, que nós nos coloquemos sempre numa posição de humildade, reconhecendo as nossas fragilidades. No livro Boa Nova, pelo espírito de Humberto de Campos, Psicografia de Chico Xavier, que é um livro belíssimo também, no capítulo 26, Humberto de Campos vai narrar a negação de Pedro. Era noite, Jesus havia se reunido com os discípulos e houve o sermão do cenáculo. Nesse sermão do cenáculo, aproximava-se os dias em que o Cristo seria crucificado. E ele quis fazer esse sermão com os seus apóstolos para prepará-los, encorajá-los para o testemunho na derradeira hora. E ele reuniu seus discípulos e dizia que os discípulos do Cristo seriam conhecidos por muitos se amarem. E ele fazia a rogativa: dou-lhes mais um mandamento: amai-vos como eu vos amei. E após o sermão, ele fez a cerimônia do lava-pés. O Cristo tirou a sua capa e amarrou na cintura. Essa, na época da tradição judaica, era a posição de um escravo. O escravo estava abaixo do servo. Veja, o Cristo, o maior espírito que esteve entre nós, em termos de moralidade, se coloca como escravo para os seus discípulos e começa a cerimônia do lava-pés. Simão Pedro fica aturdido: Senhor, eu não sei como os apóstolos estão permitindo que o Senhor lhes lave os pés. Isso é um absurdo, o Senhor é nosso mestre. Eu me recuso a ter meus pés lavados. Veja a generosidade quase infantil, Humberto de Campos vai dizer. E aí Jesus pede que Simão se acalme, que se ele estava fazendo aquilo era para dar algum ensinamento. E adverte: Simão, antes que o sol raie e que o galo cante, você terá me negado pelo menos 3 vezes. E Simão diz: eu negar-lhe, mestre? Jamais, eu o amo. E aí Humberto de Campos narra como foi a negação.
prenderam Cristo. E o Cristo foi colocado em praça pública para que todos passassem e vissem a derrota, na visão romana, do Cristo preso. E aí Simão fica aturdido e pensa numa tentativa de negar a sua consciência. A consciência de Simão Pedro sabia o que ele deveria fazer, que era ficar próximo do Cristo e testemunhar até o fim que eram de seus discípulos. Mas, no mecanismo de negação da consciência, quando alguém da multidão pergunta: ei, não é você discípulo do Mestre Jesus? Ele diz: eu? Nunca o vi. A primeira negação de Pedro. E aí nesse mecanismo de negação da consciência, Simão Pedro vai dizer a si mesmo: eu faço isso porque preciso me manter livre, porque se eu for preso, como irei ajudar o Mestre Jesus? E aí passa mais uma pessoa da multidão e pergunta: ei, não é você discípulo do Mestre? Está arquitetando para tirá-lo da prisão, não é? E Simão Pedro, pela segunda vez, nega que é discípulo de Jesus. Algumas horas antes, Simão Pedro, num ato impensado, desfere um golpe de lança a um dos soldados que tentaram prender o Jesus, num ato desesperado. E aí vem a terceira negação. Um dos soldados que estavam acompanhando esse soldado ferido reconhece Simão Pedro e diz: foi você que desferiu o golpe de lança que feriu um dos soldados romanos. E pela terceira vez, Pedro nega que tinha sido ele. Dizia que nem conhecia o Cristo. Depois de passadas essas cenas, Simão Pedro olha através das grades da prisão e vê o semblante impassível de Jesus olhando para ele. E ele foge desesperado. E nas suas reflexões íntimas, ele mergulha num sentimento de culpa por ter negado o Mestre. E entra numa prece fervorosa. Até que vem a imagem do Cristo no seu psiquismo, com o mesmo semblante, impassível, com o mesmo olhar complacente. E aí Simão Pedro pede: Mestre, perdoa, Mestre. E Jesus vai dizer uma frase que ficou célebre: Simão, o homem é antes frágil do que perverso. E é justamente essa fragilidade que o publicano tinha. Ele se percebia pecador. É essa fragilidade que nos dá acesso à reparação com a lei, para que a gente progrida moralmente. Porque se nós nos julgarmos superiores aos demais, nós jamais poderemos evoluir. Aquele que se acha evoluído jamais pode evoluir. Apenas aquele que se acha pequeno. Com isso, amigos, terminamos. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Projetar a imagem do Mestre nos nossos pensamentos. Vamos viver nesse instante, tentar perceber as blandícias de paz que Ele nos oferece, que Ele nos convida. E vamos rogar a Jesus que nós possamos ser instrumento da manifestação do amor sublime. Senhor Jesus, faz com que nós nos percebamos seres pequeninos, Pai. Faz com que percebamos as nossas fragilidades. Nos conduz em vossos braços amorosos, para que nós possamos mergulhar dentro de nós mesmos e cada vez mais nos empenhar em nos conhecer, sem aflição, sem sentimento de culpa. Vem ter conosco, Mestre Jesus, em todas as oportunidades de iluminação, que nós possamos ajudar a todos os nossos irmãos, que assim como vós perguntastes ao cego na estrada de Jericó: que queres que eu faça?
que nós sempre perguntemos: Senhor Jesus, conserva-nos nessa inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste, que nós possamos ser sempre instrumentos do vosso amor. Vem ter conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.